Um incêndio rotineiro em uma fábrica de fertilizantes acaba sendo a última missão da equipe. Os socorristas não imaginavam que seus equipamentos seriam inúteis diante da explosão, prestes a destruir a comunidade de West Texas. Investigadores vasculham os escombros e descobrem fatos perturbadores sobre a fábrica, levantando preocupações sobre a ameaça silenciosa a outras cidades. A cidade de West é uma típica cidade pequena no centro do Texas. Fica ao norte de Waco e abriga 2.800 pessoas. Em 17 de abril de 2013, a comunidade foi devastada por uma explosão. Naquela noite, a central de emergência recebeu uma ligação para o 911 sobre fumaça na fábrica West Fertilizer, pouco antes das 19h30. Fogo úmido. O fertilizante molhado está. Um dos moinhos deles está pegando fogo. Há muita fumaça saindo do topo. A empresa vendia e armazenava produtos químicos agrícolas e fertilizantes para fazendeiros locais. Era primavera e a fábrica armazenava muitos fertilizantes, principalmente amônia anidra e nitrato de amônio. Esta é uma resposta para a fábrica de fertilizantes de West. Eles têm um incêndio lá de novo. Incêndio no local da fábrica de fertilizantes. Após a ligação, o Corpo de Bombeiros Voluntários de West foi acionado e o primeiro caminhão chegou às 39 horas. Foi recebido pela cena sombria do prédio tomado pelo incêndio. A equipe correu para combater as chamas, sem saber que iam em direção a uma erupção catastrófica. O incêndio comum virou um inferno desastroso em poucos minutos, mas bombeiros são acionados enquanto a situação piora. 10 minutos depois, 2 explosões abalaram o palco. A segunda lançou uma bola de fogo que destruiu o depósito de sementes. A explosão foi tão forte que foi sentida a mais de 120 quilômetros e registrada como terremoto de magnitude 2,1. Logo após a explosão, outra ligação chega à central e confirma seus piores temores. Precisamos de todas as ambulâncias possíveis. Uma bomba explodiu aqui. Está grave. Vamos jogar água no fogo na entrada. A devastação abriu uma cratera de 28 metros de largura e 3 de profundidade, destruindo totalmente os prédios de sementes e fertilizantes. A força derrubou um vagão com 100 toneladas de nitrato de amônio e entortou os trilhos da ferrovia. Milagrosamente, os produtos químicos não explodiram. A explosão atravessou a cidade, quebrando janelas a mais de 800 metros. Ainda estou abalado e tremendo desde que tudo aconteceu. Provavelmente foi a pior coisa que já vi. Mais de 160 pessoas ficaram feridas e quase metade das 700 casas da cidade teve danos. Os danos incluíram a destruição de 3 escolas, um asilo e um complexo de 50 apartamentos. O prejuízo econômico da cidade superou 230 milhões de dólares, mas a perda de vidas foi ainda mais devastadora. Após a poeira baixar na pequena cidade, surgiram dúvidas sobre a causa do incêndio e da explosão na fábrica de fertilizantes. Dias depois, investigadores federais e bombeiros vasculharam os destroços e encontraram fatos surpreendentes. A instalação armazenava cerca de 40 a 60 toneladas de nitrato de amônio a granel. O produto químico rico em nitrogênio se parece com sal de cozinha grosso e é usado por agricultores como fertilizante, mas o manuseio inadequado ou condições adversas podem torná-lo altamente explosivo. A fábrica tinha 2 estruturas. Uma era armazém, loja e escritório de produtos químicos. A outra, depósito de fertilizantes a granel. A instalação de processamento, com cerca de 12 mil pés quadrados, era feita principalmente de madeira. As vigas usadas para criar divisórias entre os diversos compostos de fertilizantes armazenados foram feitas de compensado. O prédio também não tinha sprinklers ou resistência ao fogo, o que o deixava vulnerável à ignição e propagação das chamas. Após 1 mês de investigação e $1 milhão gastos, a causa da explosão continuou desconhecida. Especialistas suspeitaram que a amônia anidra causou a explosão, mas os tanques da fábrica, apesar de danificados, não explodiram.
Ficou claro que o incêndio começou na sala de sementes, ao lado de um silo com 150 toneladas de nitrato de amônio. No incidente, explodiram de 28 a 34 toneladas do produto químico, liberando força equivalente a 15.000 a 20.000 libras de dinamite. Eu não consigo ouvir. Saia daqui, por favor, saia daqui. Como isso ocorre quando a instalação era regulada por 7 órgãos estaduais e federais, como DHS, EPA, OSHA, Departamento de Transportes dos Estados Unidos, Serviços de Saúde do Texas, Comissão de Qualidade Ambiental do Texas e o Escritório do Químico do Estado do Texas. Que nojo! A escassez de pessoal federal e a burocracia prejudicaram o povo do oeste do Texas, pois as agências reguladoras não inspecionavam a instalação há anos. Segundo registros, a EPA visitou a fábrica pela última vez em 2007 após reclamação de odor. A OSHA, responsável pela segurança no trabalho, não visitava o local havia 28 anos, apesar do armazenamento de produtos químicos perigosos. Na visita de 1985, a OSHA encontrou uma infração grave, gerando multa de $30 em 2011. A West Fertilizer afirmou à EPA em relatório que os tanques de amônia anidra não apresentavam risco relevante de incêndio ou explosão. Isso realmente ficou evidente, e os tanques permaneceram intactos apesar do incêndio e da explosão no local. No fim de 2012, o registro na EPA mostrou que a empresa armazenava 270 toneladas de nitrato de amônio no local. Isso é 1.350 vezes mais do que o que normalmente é considerado seguro. O Departamento de Segurança Interna afirmou aos investigadores que a fábrica não divulgou seu estoque de nitrato de amônio. Apesar de leis exigirem aviso sobre mais de 1 tonelada de nitrato de amônio no local, isso não ocorre sempre. Investigadores concluíram que a fábrica de fertilizantes era uma bomba-relógio, prestes a causar um acidente. A empresa não tinha plano de incidentes nem resposta de emergência eficaz. O Corpo de Bombeiros conhecia os produtos químicos da West Fertilizer, mas nunca recebeu treinamento formal para lidar com incêndios ou emergências químicas nessa fábrica. Segundo o relatório do Conselho de Segurança Química, a West Fertilizer Company foi multada em $118.300 por violar regras de manuseio de materiais perigosos. 3 anos após a investigação inicial, o ATF concluiu que o incêndio foi criminoso e ofereceu até $50.000 de recompensa para encontrar os responsáveis. Enquanto isso, especialistas em segurança argumentam que inspeções e penalidades não resolvem uma questão central: a proximidade de áreas residenciais e espaços públicos com a fábrica. Apesar dos riscos, as restrições de zoneamento não impediram a aproximação de residências ou comércios à instalação. Assim, um parque estava a 50 metros e apartamentos a 115 metros da instalação. A escola intermediária oeste ficava a pouco mais de 60 metros e a escola secundária local a cerca de 150 metros da fábrica. Segundo autoridades do setor de fertilizantes, o risco de novo incidente como o de West preocupa no Texas. A agência encontrou 1.351 instalações no Sebula, armazenando nitrato de amônio. Muitas comunidades notaram a proximidade dessas instalações de casas e escolas. Havia elementos mais nefastos envolvidos em West. A fábrica de fertilizantes de West sofreu 11 arrombamentos em 12 anos antes do desastre, enfrentando repetidas tentativas de roubo. Invasores mexiam frequentemente nos tanques de amônia anidra, ingrediente-chave na produção de metanfetamina. Roubos assim eram comuns na América rural, onde tanques eram pouco protegidos. Alguns acreditam que uma invasão no dia do desastre causou vazamento de amônia e o incêndio que levou à explosão. Até agora, os investigadores não encontraram testemunhas que confirmem essa teoria. Após o desastre, a West Fertilizer Company, da Adair Grain, pediu falência. A instalação tinha seguro de apenas $1 milhão. Após a explosão, rapidamente se acumularam processos judiciais contra a cidade de West, moradores e empresas. Processaram Adair como dono da fábrica,
os fabricantes de fertilizantes CF Industries, Eldorado Chemical e outros fornecedores. Os autores pediram indenização por danos, ferimentos e perda de familiares na explosão. Seus argumentos legais afirmavam que o nitrato de amônio era inerentemente perigoso e foi vendido de forma imprudente, sem advertências suficientes. A maioria desses casos foi resolvida de forma confidencial fora dos tribunais. A cidade fechou um acordo de 10 milhões e 44 mil dólares com os réus por danos à infraestrutura não cobertos por seguros ou subsídios federais. As recomendações de segurança após a explosão destacaram medidas para evitar futuras tragédias. Pouco mudou nas políticas que regem o nitrato de amônio até agora. A EPA ainda não incluiu o nitrato de amônio na lista de produtos químicos que exigem monitoramento reforçado. E a OSHA não tornou obrigatório que instalações com nitrato de amônio tenham compartimentos de armazenamento não inflamáveis e sistema de sprinklers contra incêndio. Com nitrato de amônio volátil sem controle em mais de 20 instalações do Texas. Não é questão de se, mas de quando uma instalação vai explodir de novo. A explosão matou 15 pessoas, 12 socorristas que atendiam o incêndio e 3 civis. Hoje o memorial fica a 100 metros de onde a fábrica ficava. Sua chama eterna é cercada por 15 placas, cada uma com foto e biografia das vítimas daquela noite. Assista ao episódio a seguir. Se você achou este vídeo interessante, por favor, deixe um like e um comentário se quiser apoiar o canal.